Oi, pessoas! Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que me perguntam, tipo, muitas vezes, assim. E eu confesso que eu sou omissa, eu falei muito pouco sobre ele, nunca foi espontâneo, porque eu nunca senti um momento, assim, maravilhoso pra falar sobre isso. E agora que eu estou recomeçando, eu me sinto muito confortável e feliz em poder falar sobre isso, que é como a Karina, corredora da vida real, começou a correr. Como diabos eu vim parar aqui hoje. Então senta que lá vem história. Porque eu vou voltar um pouco antes de tudo pra contar meu histórico. A Karina sempre foi uma criança gordinha. Aquela criança que era café com leite no pega-pega do prédio. A criança que era a última a ser chamada pra educação física, pros times de educação física no colégio. E no colégio, né, depois eu engordei bastante mais velha. E no terceiro colegial, eu emagreci bastante por causa da viagem de formatura. Então foi a primeira vez que, tipo, emagrece, Karina. Esse foi o primeiro processo. E um pouco antes disso, eu tinha operado o tornozelo. Então isso foi no terceiro colegial. No segundo colegial, eu precisei operar o tornozelo. E eu já fazia academia ali. Mas daí eu lembro que mais ou menos nessa época, tinha muitas amigas minhas que faziam aula de personal. E tinha um professor que ele dava esteira pra todo mundo. Eu acho que de ver isso, eu começava a ver, eu falei, puta, eu queria correr. Só que por conta do meu tornozelo, gente, eu não conseguia. Vocês não têm ideia do que era meu tornozelo, assim, de verdade. Eu vou tentar simular, tá? Pensa que você tá correndo assim, o meu tornozelo operado, ele fazia assim, ó. Ele ficava bobo. Eu perdia o controle dele. Eu simplesmente só conseguia pisar por inércia. Era muito louco e doía muito. Então, assim, com 5 minutos, era o máximo. E isso no trote, tá? E daí passou um tempo eu desisti, assim. Tentei poucas vezes, vi que não ia dar por causa dos tornozelos. Larguei mão, continuei fazendo as aulas. Depois disso tudo, vim pra São Paulo fazer faculdade. E a faculdade é aquele caos, né, gente? Acho que todo mundo se lascou na faculdade. A não ser quem joga fortemente em grandes faculdades. Assim, mas a minha faculdade não tinha essa pegada. E a gente ia pro bar, comecei a trabalhar, fui largando o esporte. Apesar de ter uma academia depois da facul, mais ou menos no meio, eu acho. Fiz um pouco. Mas nunca voltou a encaixar o esporte na minha vida, sabe? E durante os 4 anos da faculdade, eu fui engordando. E eu não percebi. Como foi aos poucos, tipo, mesmo de calça e tal, sabe quando você vai comprando roupa nova, você vai renovando, eu não me liguei. E daí, quando a gente apresentou o TCC, eu vi as fotos depois, eu olhei, eu falei, quem é essa mina, velho? Eu me choquei comigo mesma. De verdade, assim, eu lembro do sentimento que eu tive, que não foi legal. E a gente tinha formatura, eu falei, cara, eu preciso entrar num vestido de formatura, e não vai rolar. Então, eu acabei a faculdade em 2010, né? A formatura sempre acontece um pouquinho depois. Então, nesse período do começo do ano, eu comecei a andar numa pracinha embaixo de casa, assim, eu tava sem grana pra pagar a academia. E era isso que eu fazia, assim, era o que dava, o que eu conseguia encaixar. E depois, quando deu, aí sim, eu entrei na academia e, ó, dali aeróbico pra tentar emagrecer, né? Tirar aquela coisa e voltar para aquela minha situação, mais ou menos, do terceiro colegial. E nesse processo de emagrecimento, como é que foi? Então, pensa que a gente tá em 2011, eu fiquei fazendo muito aeróbico, muito transporte, adorava transporte, porque eu tinha essa restrição da esteira, bike me dava em nhaca, porque era chato, né? Não era bike de... uma bike tipo de spinning, uma bike boa para pedalar, aquelas mais lentas. E então o transporte era a minha opção. Comecei a fazer, beleza, perdi peso pra caralho, assim, muito rápido. Quando eu me pesei, eu estava com 99. Eu passei os 100 quilos, tá, gente? É que assim, eu não fiz essa conta porque eu não tinha me pesado, mas eu sabia que eu já tinha emagrecido. Eu conto aí que pelo menos uns 8 quilos eu devo ter emagrecido, mas não é essa conta que eu faço no meu geral. Então eu sempre tenho essa cabeça do 99, mas eu sei que eu estourei ali os 3 dígitos e não é legal. Emagreci muito rápido, isso daí já tava mais pro final do ano. E no final do ano, o que aconteceu? Eu tive um cisto enorme, do nada, assim, um cisto benigno, nada, sei lá, era muito grande. E me deu uma dor filha da puta, entre o Natal e o Ano Novo. E eu precisei ficar fora da academia, tipo, uns 2, 3 meses. E daí eu fiquei super chateada, porque eu tava, tipo, no auge, assim, tipo, tô emagrecendo muito, tô muito feliz, eu não sei o quê. Mano, tipo, acabou comigo. Precisei ficar fora, não podia fazer exercício, nada, mesmo braço, foi incluindo depois. E quando eu pude finalmente voltar, que isso eu acho que já era, tipo, abril de 2012,
eu falei, vou incluir, além de tudo que eu já faço de aeróbico, jump, step, dança, tudo, vou incluir mais 1 hora por dia de esteira, todo dia de manhã. Vou ficar andando 1 hora pra continuar, pra perder tudo aquilo que eu deixei de perder esse tempo. Eu não tinha engordado, mas eu estagnei. Cuidei da alimentação e tal. Então, quando eu incluí essa 1 hora por dia de esteira, todo dia, eu chegava na academia às 6 horas da manhã, porque daí eu já tava trabalhando em agência, ralando, assim, né? Era minha primeira grande agência, ainda era assistente, ainda conseguia sair, mas já era outro ritmo. Então, eu fazia as aulas à noite e de manhã eu fazia esteira. Eu sou uma pessoa bem ansiosa, né? Dá pra ver do jeito que eu falo, a pessoa não respira, a pessoa se atropela. E eu fazendo 1 hora de esteira por dia, me encheu o saco, começou a ficar chato. Eu queria voar naquele bagulho, apertar o botão e andar com o tempo, mas não dava. Então, depois de algum tempinho, o que eu comecei a fazer foi apertar o botão de velocidade e tentar voltar a trotar. Assim, com o tênis que eu usava no colégio naquela época, tipo, que ainda era o mesmo que eu usei na faculdade, sei lá. E eu não sabia correr, não tinha nada, mas aquela agonia de ficar andando só 1 hora me fez aumentar a velocidade aos pouquinhos. Então, por exemplo, eu andava a 6, ou quando eu só tava andando, o máximo que eu andava era 8, tipo, super ritmada, mas ainda sem correr. Aí eu falei, e se eu tentar trotar a 8? Então eu comecei a fazer isso, tipo, andava 5 minutos a 6 km por hora, trotava a 8 km por hora, 1 minutinho. E me achava o máximo, gente. A primeira vez que eu consegui fazer, tipo, 1 minutinho assim, falei, nossa, tipo, acaba morrendo, né? A 8 km por hora, mas foi assim que tudo começou. Então, dentro daquela 1 hora, era assim que eu comecei a dividir o tempo. Conforme eu fui me sentindo bem, 1 minutinho a 9 e 5 minutinhos a 6,5. Aí eu fui aumentando progressivamente e conforme eu me sentia bem a velocidade. E assim, eu lembro que nem era assim com acompanhamento de alguém, foi coisa da minha cabeça. Tipo, hoje eu quero então andar 3 minutos e trotar 2 minutos. E eu fui fazendo isso, de 5 para 4, para 3, para 2. Cada vez mais eu fui reduzindo o tempo que eu andava e fui aumentando o tempo que eu corria. Foi muito instintivo, assim, não foi algo que eu olhei e falei, nossa, eu quero correr, como faz isso? Foi, tipo, aconteceu. Então eu vejo muita gente falando assim, eu quero correr, como que faz? Assim, gente, claro, o primeiro passo, assim, procurem orientação. Eu sei que o meu não foi assim, mas eu quis vir aqui contar de forma, tipo, como as coisas às vezes acontecem e como tudo tem um começo, né? O ano passado eu fiz 75 de Bertioga Maresias, assim, claro que eu não corria a prova inteira, não tinha nem pretensão disso. E ainda mais que o final da prova é bem puxado. Mas assim, eu tava treinada. Agora que eu estou destreinada, eu tô tendo que reaprender a correr, o que eu tô fazendo é isso. Que é a minha experiência passada. E assim, eu não quero também já me colocar meta e de planilha, não sei o que, porque eu quero voltar a ter esse prazer de correr, sabe? A me redescobrir, a descobrir meu pulmão, a descobrir meu coração. E que é a coisa mais gostosa. Quando você vai sentindo do tipo, eu acho que agora dá pra eu correr mais 30 segundinhos. Ou você não precisa igualar o tempo. Eu lembro que tinham muitos treinos, eu comecei na esteira, tá, gente? Só pra ficar claro, assim, dentro da academia, esteirona mesmo. Tênis que não era nem de longe de corrida. Eu tinha um Reebok e um Olímpicos na época, mas que, era outra coisa. As marcas não eram focadas em running e era tênis dia a dia, assim. Mas enfim, eu usava e beleza, e foi. Ao mesmo tempo, dessa sensação, né, de ir aumentando, assim, eu tive a minha felicidade particular, que era do meu tornozelo funcionar. Eu não sei o que aconteceu. Entre o período do colégio, que eu tentei correr e meu tornozelo ficava bobo, ao dia que eu tentei correr na academia, eu falei, essa porra tá funcionando. Não sei, assim, né, nesse tempo, claro, foram muitos anos, mas acho que o tornozelo deu uma estabilizada e ele é cagado até hoje. Então, assim, tanto que hoje eu corri, eu estou com dor nele, tem uns 3 dias que ele tá travado. Então, ele me incomoda, assim, sempre ele vai me acompanhar por causa da vida, mas eu que tenho que saber. E não ter aquela trava, assim, por causa dele, cara, foi muito legal, assim, eu me redescobri e descobri, assim, que eu podia correr, mesmo que fosse lento ainda. Foi sensacional, assim, acho que quem lembra a sensação que teve quando correu seu primeiro minuto, quando correu seus primeiros 5 minutos, é muito fenomenal, assim. Então, o que eu queria contar é que foi muito aos pouquinhos. Então,
Às vezes você que tá procurando começar ou tentar, claro, tipo, gente, reforço, procurem orientação, por favor. Mas assim, também se você for estudar, buscar, existe esse formato de fazer esses intervaladinhos, claro, respeitando o seu corpo, gente, pelo amor de Deus. E que funciona, porque você começa a correr um pouquinho, descansa um pouco e aquilo te faz sentir naquele tempo, naquela meia hora, naquela uma hora, que você ficou muito mais tempo do que parece, assim. E passa muito rápido. Então, pra quem tem tédio, que nem hoje, eu não conseguiria fazer 5 km direto na esteira. Eu tenho muito desespero. Mas intervalado na esteira, tipo, amor, gente, até hoje, de verdade. Eu lembro que depois, quando eu evoluí, olha que louca, eu fazia 18 km na esteira. Aí foi erro mesmo, tá? Porque daí eu queria fazer meia maratona. E daí, pra fazer meia maratona você tem que fazer 18 km. Foi bem assim, tá? Foi bem errado. E eu taquei lá, uma vez por semana, 18 km na esteira. E eu corria todo dia, 1 hora. E de sexta eu taquei 18. Olha a cagada. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Foi aí que eu tive a canelite, né? Tá bem explicado. Foi a única vez que eu tive canelite. Porque era absurdo o volume que eu fazia com menos de 1 ano de corrida. Que mais que eu quero falar? Depois que eu comecei a correr. Então, assim, quando eu tava... Antes ainda de começar a correr, já tinha perdido, tipo, 15 quilos. Teve esse break por causa do cisto. Quando eu voltei com a corrida, eu perdi mais 8, muito rápido. E, sei lá, eu falei que aí eu tava, em abril? Antes disso tudo, né? Dos 18 teve os 5, claro. E como que eu fui me meter a fazer os 5 quilômetros? O que acontece? Eu trabalhava numa agência que ficava ali na BN com a Marginal. E eu via diretamente a Ponte Estaiada, que eu achava lindo. Tipo, eu nasci em São Paulo, então, pra mim, ok, pode ser super trouxa, assim, pra um monte de gente, mas eu tenho a ponte como uma coisa que eu olho e falo, da hora, né? Eu gosto de morar em São Paulo, gosto de ter nascido aqui. E eu olhava pra ponte e falava, deve ser legal correr ali. Em alguma revista que eu comprei, assim, de iniciante mesmo, eu nem lembro qual que era, eu vi a divulgação, na época da Maratona de São Paulo ainda, que passava pela Ponte Estaiada. E tinha 10 quilômetros. Eu falei, será que eu aguento? Né? Aí eu falei, não, tal. Eu falei, não, mas eu posso andar, tal. Enfim, o que aconteceu? Eu perdi a data e passou aquilo. Aí em alguma outra revista, eu ainda lembro que eu vi divulgação da W-Run, tipo, muito antiga. E vi a divulgação da corrida da Track and Field Cidade Jardim, que era exatamente na Ponte Estaiada e tinha 5 km. Eu falei, uau, é isso que eu tô precisando. Animal, quero ir pra esse negócio. Aí eu cheguei um dia na academia, falei pro meu amigo, pro professor, falei, vamos correr, eu quero correr, não sei o quê. Eu vi essa prova do lado onde eu trabalho, então imagina, tipo, eu sempre olho pra ponte, mas quando eu tô na ponte, olhar pro prédio, vai ser muito legal, olha lá, tipo, louca, animada. Tentei, falei com eles, não, vamos. Perdi a inscrição, de novo. Não sabia como funcionava nada, como que era a questão de tempo. E a Track and Field era super limitada, né? Naquela época era esse o perfil de prova. Perdi, liguei desesperado, falei, gente, eu quero ir, é minha primeira corrida e não sei o que, lá. Não, consegui. Aí que entra o meu lado cagona da corrida, né? O lado, tipo, caguei, escrito na testa, assim, gente, me perdoem, Track and Field me perdoa, porque eu tava entrando no mundo da corrida, não sabia como funcionava. Falei de novo pros meus amigos, falei, olha, não consegui me inscrever, a gente não vai conseguir. Aí meu amigo falou, não, mas como é na rua, a gente pode ir. Quando você não paga, você não vai ter direito à camiseta, ao número de peito, a água, mas você pode ir. Aí eu falei, tá bom, então vamos. Mano, na Track and Field, eu tenho muita vergonha de falar isso, velho. Na Track and Field Cidade Jardim, não tinha lugar pior para eu me enfiar de pipoca. Olha que cara de pau, eu não sabia aquela época que era pipoca. Na verdade, sei lá, cara, quando a gente começa a correr, a gente é muito alienado, assim, pelo menos naquela época, cara, tem tipo 6 anos atrás. Hoje é muito mais divulgado. Mas assim, me perdoem de verdade, eu tô aqui jogando a real pra vocês, porque faz parte da história. Se não fosse aquilo, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Mas aconteceu. O termo, você nunca nem tinha escutado naquela época e foi muito louco. Assim, não, mas a gente pode ir. Eu falei, então tá bom, vamos. E a gente foi, tipo, na cara dura, na louca, assim, tipo, maluca. E cheguei lá,
Ai, gente, eu não tô acreditando que eu tô contando isso. Cheguei lá, felizona, né? Tipo, vamos correr, não sei o quê. Mano, tinha a ponte estaiada, que eu tanto queria. Obviamente que a Karina morreu, mesmo nos 5 km, né? Então, corria, andava, e eu não tinha a menor noção de ritmo fora da esteira. Porque a minha noção era a esteira. Fora, eu devo ter saído igual uma desesperada. E depois consegui respirar, precisei andar e tal, enfim. Aí eu lembro que quando eu cheguei, meu amigo falou assim, e aí? A minha reação, a minha primeira palavra, vocês sabem que eu falo palavrão, o que a Karina falou foi, fudeu, eu amei, eu quero mais. Então, foi isso, assim, tipo, foi assim que eu comecei a correr de pipoca. Ai, gente, desculpa mesmo. Mas, assim, por isso que eu falo, perdoem quem faz isso sem estar consciente, porque, tipo, eu não tava consciente, sabe? Eu sei que eu tava errada, óbvio. Mas, às vezes, as pessoas não são conscientes. Então, por isso que eu sempre falo, antes de julgar, antes de tacar pedra, entenda o que aconteceu com a pessoa. De verdade, assim, essa é uma coisa que eu sempre falo. Claro, não tira a razão de que a pessoa tá errada. Mas só baixa um pouco a guarda, assim, sabe? Às vezes a pessoa realmente não sabe. Agora tem um monte de babaca que sabe e continua fazendo. Isso eu fico bem puta. Mas, enfim. Voltando ao meu sentimento de prova. Foi assim que eu comecei. E eu acabei, daí eu lembro que, a track and field era cedaço. Então foi tipo 7h40, sei lá, deve ter largado às 7, né? Sei lá, até que eu fiz. Eu lembro que eu fiz em 32 minutos assim, os 5 km. E fui super bem para os primeiros 5. E daí a gente ainda saiu, foi tomar café na padaria. Eu falei, uau! Tipo, são 9 horas da manhã e eu já corri, já tomei café, já bati papo. Uhul, tô pronta, tipo, maravilhosa. Óbvio que depois eu morri o domingo inteiro, mas a sensação foi muito fantástica. Então foi assim que eu caí nas corridas de rua. Opa! Aí, depois disso, eu já quis me inscrever numa outra, óbvio. Daí eu entendi um pouco mais, né, fui atrás. E daí a minha primeira corrida inscrita mesmo foi a Eco Run, que ainda era na USP, da O2. E foi incrível, assim, foi muito fantástica, de verdade. Lá eu morri mais ainda, porque daí lá eu já tava mais abusada. Saí parada, assim, ó, primeiro quilômetro, eu lembro que eu olhei a placa do quilômetro 1, eu parei, eu já andei ali, eu tava morrendo. E daí fiz intervalado lá, mas daí já tinha melhorado, acho que daí eu já tinha feito em 30 minutos, tipo, mesmo morrendo, mesmo intervalando, quando eu ia rápido, então eu sempre gostei de fazer isso. Como eu comecei na esteira e fazendo, tipo, tiros, tipo, intervalado, e nem sabia o que era isso, simplesmente meu corpo mandava fazer, eu fazia, eu sentia que eu tava bem e ia. Então eu sempre tive essa coisa de disparar, descansar, mesmo na rua. Aí depois, quando meu amigo foi me ajudando e tal, ele até, naquela época tinha aquele Nike de celular ainda. Aí ele colocou no meu braço a braçadeira, a gente foi no Ibira um dia. Aí ele falou, vamos ver como que você tá correndo na rua. Aí ele pegou e falou, você é idiota, por isso você tá morrendo. Na esteira você corre a quanto? Tanto. Olha quanto você tá correndo aqui. Tipo, insano, né? Idiota. E foi assim que eu fui aprendendo. Aí eu comprei um reloginho no Xing Ling, que era só cronômetro, só pra eu conseguir marcar, tipo, largada e chegada. Paguei, tipo, R$15. Fiquei com ele, ó, uma cota. Depois que eu tive um Nano, o iPod Nano, que era aquele quadradinho pra pôr música, e tentava marcar por ali também, mas nunca bateu muito bem, enfim. Só fui ter GPS, ó, muito tempo depois. Então esse foi um pouquinho do meu começo na corrida. Comecei pelo 5. Aí eu comecei a fazer uma prova atrás da outra. Aí depois acho que isso é pra outro vídeo, porque já tá tipo com 19 minutos e vocês vão me matar. Mas espero que vocês tenham se divertido assim um pouquinho com como eu comecei. Queria contar como foi essa minha entrada. Então foi bem assim. Foi sem querer querendo, eu não queria tentar correr. Eu já tinha tido experiência que meio que não era pra eu correr, depois acabou rolando. O tornozelo tá aí até hoje, tá vivo. Tá meio cagado, mas ele sobrevive. E é isso, então assim, queria mostrar que tudo tem um começo. Então se você tá começando, não desista, assim, sabe? Porque é difícil mesmo, mas tem jeito. E a dica que eu posso dar é se você gosta realmente de correr, né? Você vai se sentir bem. Se você só tá fazendo isso forçado, talvez seu esporte seja outra coisa, assim, sabe? Não se bloqueiem, tipo, não é porque a modinha hoje, em 2018, é a corrida que você tem que correr. Faça o que te faz feliz, assim, e eu juro, tá difícil começar, mas eu amo. Tipo, eu me sinto muito bem. Muito, muito, muito bem, por isso eu continuo aqui e vou continuar. É isso, vou chorar. Beijo, vou tomar